Olá, olá, senhores. Mais um vídeo sobre o Evangelho, a série número 14 do Evangelho. Bom, deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Aqui o título: Causas anteriores das aflições. Tópico 6. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a causa principal, há outros, para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo, etc. Bem, eu vou dar uma... Deixa eu tirar aqui. Não se pode ser radical em nada, porque cada caso é um caso, cada um acontecimento, embora seja semelhante, por exemplo, houve um desmoronamento aqui e houve outro desmoronamento num outro lugar mais distante. E, às vezes, a causa de um é diferente da causa do outro. Então, quando acontece muitas coisas com a pessoa, elas ficam muito focadas, são exageradas. Elas têm umas crenças muito enraizadas, aquilo é aquilo, é radical, né? É radical, é aquilo. Então, uma pessoa tropeça, cai na rua, quebra a perna. Se você quebrou a perna, é porque tinha que ser, é porque já foi determinado que você ia quebrar a perna. Então, uma pessoa quebra a perna, pode realmente estar programado dentro dela ela acontecer isso por algum motivo de vida passada. Mas também pode não ser. Pode ser porque ela não prestou atenção. Passeios muito mal feitos aqui, né? No Rio de Janeiro, os passeios são horrorosos. E ela não olhou, tropeçou, caiu, estava com o osso fraco, ou caiu de mau jeito e quebrou a perna. Mas aquela pessoa que não tem elasticidade na mente vai determinar que foi por causa daquilo. Pessoas que ficam reclamando que têm filhos com deficiência, tem que estar na cadeira de rodas, fica babando, né, todo. E geralmente, isso quase sempre, de vidas passadas, essa criança teve que vir assim para não piorar a situação dela, porque ela é muito ruim por dentro. Então, ela conseguiria acumular mais karma, então ela fica ali como se fosse um prisioneiro ali, né? Ou prisioneira. E, geralmente, as pessoas que cuidam dessa criança assim, são pessoas que ele fez mal, essa criança fez mal na outra vida passada, quando adulto, né? Fez mal. Mas muitos pais reclamam. E aí, se as pessoas reclamar, está adquirindo karma. Elas vêm ser colocadas à prova. Mas
mas ela não sabe que aquela criança foi. Não importa, é o interior dela é bom. Se o interior dela é bom, ela vai se conformar, vai até ter pena daquela criança que não valeu nada na vida passada, mas que está ali sofrendo. Mas se o interior da pessoa for ruim, ela vai reclamar todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, né? Então, a gente não pode. Veja bem, desmoronamento. Uma família inteira morreu na hora. Uma pessoa salvou e estava lá dentro. Aí é para pensar, né? Uma pessoa se joga lá do 10º andar, não morre. Outra cai dentro de casa e morre. Então, é para pensar. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo que acontece de acidente, de doença, porque doença, a maioria das doenças, somos nós mesmos que fabricamos por causa de nossas atitudes, ações, pensamentos. E outras não. Outras doenças, como principalmente as doenças de cabeça, Alzheimer, aquele que fica tremendo, doenças autoimunes, outras parecidas. Tem uma que eu conheci uma moça que ela tinha essa doença, ela vai progressiva, mas esqueci o nome da doença. Não é muito comum, não é muito comum as pessoas terem essa que ela teve. Aí fica toda dura, toda paralítica, né? Com o tempo. Eu realmente não consigo lembrar. Mas geralmente esses tipos de doença, demência, são pessoas que realmente fizeram coisas muito ruins na vida passada ou nesta mesma, né? Às vezes também é nesta, né? Então, aí já é um caso que quase, vamos dizer, 95% é karma. E às vezes o restinho é porque houve realmente um problema, às vezes por remédio, toma remédio aí provoca certas reações, certas doenças. Também tem isso, os remédios também fazem doenças. Você cura uma coisa e fabrica outra. É tudo muito complexo, né? Eu gosto muito de falar o lado X e o lado Y, porque para que as pessoas não pensem que tudo é assim. Cansei de ouvir de médium, é porque tinha que acontecer, é porque mereceu, é porque tinha que acontecer, porque tinha que acontecer, porque você caiu porque você está ali sentada, porque tinha que estar ali sentado, porque caramba, caramba. Dentro de um centro espírita tem suas regras, então vamos obedecer às regras. Aí não, eu digo, a moça, você está ali é ruim, ela pode pegar alguma coisa. Né? Pelo menos disseram que se ficar ali, que era oração para os mortos. Se está ali sentado é porque tinha que estar sentado. O pessoal não sabia que não podia sentar ali e sentou. Então, pessoas. Bem, como os espíritos que estão baixando aí, ou seres extraterrestres também que estão baixando aí, dando informações, que eles dizem que nós, os humanos aqui na Terra, está tudo doente. Até os que vêm com permissão ficam. Tem problemas também, porque não é, o convívio. Tem médicos, psiquiatras que estão nesses manicômios, esses manicômios mais gratuitos, né, que estão lá, eles acabam também ficando assim, meio perturbados de tanto lidar com aquelas pessoas perturbadas, né? Mas tem muita gente perturbada
que não é maluca. Parece que é, mas não é. São pessoas que chegaram à Terra até com missão, mas não aguentaram. Quando começam a sentir essas energias violentas, primitivas, energias fortes, mas muito trevosas, eles se desligam. Eles se desligam, não querem. Não querem. O autista tem muito isso, né? Porque ele não aceita, ele não consegue viver. Outras pessoas sentem. Eu, por exemplo, e hoje é um dia desse, eu sinto assim, como se diz, incomodar, que algo está me incomodando e eu não sei o que é. Tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Agora, fiz o que tinha que fazer, vim fazer o vídeo, tá tudo tranquilo. Dei comidinha para meus gatos, nesta hora são... Falta um pouquinho para 5 horas, uns minutos, para 5 horas da tarde. Tá tudo bem, mas tem alguma coisa me incomodando. Muita gente sente incômodo com o corpo está incomodando, pode ser até isso, né? Eu sei que de vez em quando, isso acontece só quando eu estou de pé, mas é uma vez ou outra, né? Parece que eu estou crescendo, parece que eu estou... eu chego até a olhar assim, mas acho que eu estou assim, eu estou lá no alto assim, bem alta, bem alta. Puxa, agora eu botei até meu braço e não doeu. Eu tenho um rompimento e dói quando eu... Nossa, e não doeu. Eu fico deixando e dura ainda muito tempo. Aí depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer, já nem... Se continuo sentindo, eu nem observo mais, porque eu vou fazer as coisas para... Fico com atenção no que eu estou fazendo, né? Eu vou lá para a cozinha, eu vou atender a porta, eu vou atender o telefone, enfim, eu venho para o computador. E isso acontece comigo. Não sei se seria isso. Essas pessoas às vezes ficam um pouco agitadas, um pouco irritadas, né? Não exageradamente, mas ficam um pouco, porque tem alguma coisa incomodando. Aí elas às vezes pensam que é o obsessor, né? E não é. É o próprio corpo que está incomodando. Esse corpo, segundo aí uma informação aí no centro espírita, esse corpo não tem um mau odor. O médico foi desdobrado e depois sentiu o cheiro do corpo. É horrível o cheiro do corpo. Bom, basta dizer que nós temos, né, os restos de comida lá no intestino, né? Eu acho que mesmo as pessoas que vêm com missão, com prevenção, não tem bom cheiro, porque a gente tem que comer a comida. Depois faz aquele bolo, o liquidificador que está aqui dentro no nosso estômago, né? E depois fica lá armazenado, lá na coisa, no intestino. E só sai quando o intestino dá apita. Pipi, tá na hora. Tá na hora de ir no banheiro. Aí. Então, agora, se uma pessoa evolui a ponto de ser luz, não vai, né? Há relatos em que pessoas em centros espíritas, ou mesmo dentro de casa, sentem um cheiro maravilhoso de flor, de alguma flor. Houve uma ocasião que eu sentia muito aqui, dentro de casa. Na hora que eu deitava, eu sentia, eu disse, mas... Aí eu ficava, janela está fechada. Eu não tenho perfume aqui. Mas que perfume é esse? Era um perfume gostoso, um perfume que não enjoava, sabe? Um perfume bom mesmo. Isso às vezes é presença de pessoas que têm esse perfume. Agora, não sei, de espíritos. Não sei se esses espíritos ainda têm uma parte física mais sutil que a nossa, ou se é só a luz que tem perfume. Não sei. Isso eu não sei. Eu sei que isso também aconteceu comigo e várias pessoas têm relatado isso.
E o inverso, né? O inverso, pessoas que às vezes cheiram. Eu senti uma vez aqui, que cheira mal. Cheira mal. Eu já senti isso aqui também. Provavelmente são espíritos das trevas ou esses extraterrestres que também têm invisibilidade e que se alimentam pelo corpo, não têm estômago, a alimentação dele é pelo corpo. Aí eles cheiram mal, porque eles fazem aquela mistura, depois botam no corpo e deve ter ventosas no corpo dele por dentro e puxa, né, a comida para o alimentar, tá? Coisa horrível, né? Um cheiro mal e que às vezes diziam que era parecido com acetona. Bom, se for parecido com acetona, não é tão ruim, né? O pior essa é outra coisa. Mas é isso, senhores. Então, continuar lendo. Deixa eu colocar um negócio aqui, do Evangelho aqui. Pronto. Os que nascem em semelhantes condições certamente nada fizeram na existência atual para merecer. Não, já falei. Atualizando o Evangelho, né? Porque pessoas que fazem coisas aqui também, principalmente, elas fabricam doenças. Como é que elas fabricam doenças? Tendo ódio, tendo mágoa, tristeza, depressão, raiva, inveja, cobiça, intolerância, impaciência, fabrica doenças. Só que na ocasião as pessoas não estavam preparadas para ouvir isso, porque a gente tem escutado dos seres que estão vindo das novas informações. Então, eu estou atualizando aqui, tá, gente? Eu não sou nenhuma sábia, não. Isso aqui são informações que eu já assisti, ouvi e estou encaixando aqui no Evangelho, porque esse Evangelho, um dia, ele vai sumir. Nós vamos ter um outro Pentateuco, um novo Pentateuco. Então, esse aí vai sumir porque ele está incompleto, tá? Então, vamos lá. Bom, aí eu nem vou ler o resto. Então, ele fala, porque outros que vivem ao lado dessa pessoa, tão infeliz, tão que teve problema de saúde, problema sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos e outros não. Então, calma. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento? Problemas que ainda nenhuma filosofia pode resolver? Anomalia que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, do Criador? Engraçado. Muitos seres estão dizendo aí para a pessoa ler o Evangelho. Aí é uma contradição. Desculpe, senhores aí espirituais, seres da luz, mas há uma contradição. Vocês estão mandando, por isso que eu estou até fazendo aí o Evangelho. Estão mandando ler. Se eles mesmo dizem que está obsoleto, que está incompleto, então por que essa ênfase de tanto ler? Então é melhor ler o Novo Testamento sobre Jesus, que pelo menos a gente vai, né? As pessoas vão conhecendo o Jesus Cristo e saber que ele é amor, etc, etc. Eu acho. Tá, nem li o resto da frase, porque para quê? Tem gente que vai ficar pau da vida, espírita que vai ficar pau da vida, por isso que eu estou dizendo isso. Mas é assim, há contradição, sim. Ou a gente segue o Evangelho ou não segue. Se tem coisas aí que não está bem explicada, pô. Eu só li o Evangelho uma vez, eu estou lendo agora a segunda vez para falar isso para vocês, porque eu não gostei do Evangelho. E é
Eu sinto um negócio muito fechado que não dá para entender direito. Como é que eu li o Bhagavad Gita todinho? A Bíblia também não li toda ela depois de um certo tempo. Eu disse, não, isso aqui não deixa para lá, porque mas já li muito. O Alcorão dizem que também que a luz, olha, eu não sei se peguei o Alcorão verdadeiro na internet. Eu sei que aquilo ali, para mim, está descartado também. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu não entendo. Eu não sei, eu sou uma pessoa que, desde criança, eu observo as coisas. Aí depois observo, aí eu penso. Eu tenho mente para pensar. Né? Aí eu vejo coisas contraditórias. Foi o caso da Bíblia. A Bíblia eu vi contradição também. Como eu vi coisas contraditórias, que eu li do início, né? Eu li a Bíblia depois é que eu fui para fiz um curso por correspondência e fui conhecer a igreja aqui no Rio de Janeiro, que era um curso, era dos americanos, né? E eu fui até batizada no mar, porque eu não fui batizada em nada, né? Nem igreja católica e nada. Não me batizaram, não fiz a primeira comunhão. Não por minha culpa, porque a pessoa que me criou não ligou, deixou para lá. E só rezava quando vinha a tempestade temporal. Aí ela lembrava de Deus, só nesse momento. Ficava tremendo, juntava as pernas, também ficava assim. Eu nem estou me vendo aí, deixa eu ver se eu fiz certo. Ó. Ela ficava assim, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, e ficava tremendo. Tu não tens medo? Eu era criança, né? Eu chegava a rir de ver ela naquela situação, ela, vem cá, eu aí saía de perto. Vem cá, não me deixa sozinha, fica aqui do meu lado, fica aqui do meu lado. Meu Deus. Aí dava aquele pá, aquele trovão, aquele relâmpago que iluminava aqui dentro. Iluminar, porque a luz não era muito forte, e dava para ver, né, na janela, no vidro da janela. E ela tremia. Aí, parava. Que sossego. Ela, não, nem agradecer a Deus, não. Aí, eu aprendi, ver como a gente aprende ao assistir ou ao lidar com pessoas que estão seguindo a luz também no Face, no Messenger, no WhatsApp. Eu não tinha esse hábito de agradecer. Porque aqui em casa não tinham esse hábito, né? Então a gente vai conforme a educação. Até uma pessoa que me ajudou na vida, porque eu podia hoje ser uma mendiga, sabe? Poxa, uma pessoa que me ajudou e eu esqueci de agradecer. Puxa vida, eu esqueci mesmo. E depois de tantos e tantos anos, mais de 40 anos, é que eu lembrei, meu Deus. E nem agradeci a Deus, porque Deus, ou os espíritos que nos protegem, eles, se a gente tem merecimento, eles procuram ajudar a gente, dar ideias, né? Na mente da gente, para a gente fazer isso, aquilo, ou procurar fulano e tal. E eu não agradeci. Depois de tantos anos, eu lembrei que eu prometi uma coisa que eu tinha prometido por causa de um acidente, que meu tio fez esse favor de fazer um acidente sem motivo nenhum de fazer um acidente de carro. Fiquei em pânico porque não dava para sair do carro. Os vidros na minha frente, que o carro virava. Eu tenho a impressão que ele deixou o pé no acelerador, sabe? E aquilo virava para o lado, virava para o outro, quebrava os vidros todos do carro. Aí a única coisa então que eu vi, eu queria sair, eu fiquei em pânico. Aí eu botei a mão nos olhos para proteger meus olhos
E os vidros caíram nos meus joelhos. Ainda tenho até uma marca bem fundinho, ficou sem pedaço de carne, né? Pessoal que estava esperando lá na beira da estrada, porque o carro saiu da estrada, caiu. E eles estavam esperando a gente subir, aquele negócio. Estavam pálidos, pálidos, coitados. O negócio foi feio. Dentro dali, eu me lembrei da minha tia, como é que ela ia viver, como é que ela ia se arrumar, ela não, ali sozinha, que não, ela não estava aqui no Brasil, eles tinham ido, meu tio ido ver a terra dele, nos levou, e eu fiz uma promessa para Deus, se eu saísse dali, se a gente saísse dali, que eu procuraria como é que se diz? Bom, vou falar nos termos de agora, fazer um trabalho para divulgar as coisas de Deus. Mas eu esqueci. Aí veio aquela oportunidade da Bíblia, que isso eu sempre quis conhecer a Bíblia. Veio aquela oportunidade, mas eu não lembrei. Aí depois de 40 e tantos anos, 30 e poucos anos, eu comecei a lembrar, depois de tantos anos, eu fiquei, sabe como é que eu me senti? Envergonhada, chateada, envergonhada. Talvez até coisas depois que aconteceram na minha vida, inclusive a dificuldade financeira, talvez fosse por isso. Por quê? Pessoa que promete uma coisa para o Criador e não cumpre, é o caso das pessoas que vêm aqui em missão. Cumpre, não cumpre a missão, tem oportunidade, não quer nem saber, vem a oportunidade dela lembrar, olha, segue esse caminho, a missão, não quer saber e depois começa as coisas a correr mal, né? Também tem isso. Aí alguém pode dizer assim, Deus é vingativo. Não é que Deus seja vingativo, é porque os seres que nos acompanham, que nos protegem, deixa para lá. Ele vai proteger, vai trabalhar com outra pessoa, vai proteger mais aquela pessoa. Não é que ele deixe totalmente de estar com a gente, não é isso, mas então, a gente está aqui buzinando, não, então vamos partir para outra. Tem gente aí precisando mais da gente, entende? Então, a gente tem que agradecer. Então, o que é que eu aprendi? Com o meu primeiro canal, com o grupo do falecido Biatão Padian, aprendi a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer. Então, eu vou passar isso para vocês. Não basta ler esse evangelho, não basta saber nada, não basta saber. É o comportamento, é as ações da pessoa, é o amor dentro de si. Então, vocês devem agradecer o quê? As coisas que têm. Agradecer a TV de plasma, notebook, um celular novo, agradecer o carro, agradecer que não sofreu nenhum acidente de carro, agradeça que ficou boa daquela doença, agradeça a família que tem, né? Aí já é difícil você agradecer a família ruim, mas às vezes dizem que a gente deve agradecer mesmo as coisas ruins. Para mim é um pouco já difícil agradecer as coisas ruins. Por quê? Vou agradecer uma coisa que eu estou sofrendo, mas eles dizem que é para nosso aprendizado, né? Estou passando para vocês. Eles dizem que é aprendizado. Então, agradecer porque você chegou à velhice e ainda pode enxergar. Agradecer que você teve a oportunidade de ajudar alguém, ajudar a comprar uma cadeira de rodas, ajudar a pagar uma cirurgia de uma pessoa que ficou cega e botou um negócio lá. Agora tem, aqui no Brasil não sei se tem,
Umas têm o olho artificial que dá, que vê, né? Que enxerga. Não sei se aqui tem. Mas lá no outro país tem, nos Estados Unidos. Agradecer pelo alimento. Tem gente que reza antes e agradece o alimento que vai comer. Eu tive um período que eu fazia isso. Depois eu disse, não vou fazer mais não, porque eles sabem que né, que eu já entendi isso e devo agradecer. Estou sendo franca com vocês, né? Eu gosto da verdade, então estou dizendo a verdade até sobre mim, né? Sobre a minha pessoa. Então, a gente deve agradecer as oportunidades e o encaminhamento que nós temos de saber, de ver certos vídeos, de entender, de ter oportunidade de ter encontrado casualmente, entre aspas, casualmente, certos livros para ler, porque não é casual isso, nós somos encaminhados, ou alguém nos dá, porque isso faz com que a gente vá pelo caminho da luz e que se eleve mais, se evolua mais. Porque eu notei que os seres que seguem a luz, eles não conseguem mesmo, não tem nem baixo nem alto. Eles são muito educados. Até agradecem um vídeo que a gente ponha na internet, que eles gostaram, entenderam e gostaram, e eles agradecem. Falam lá, gratidão. Geralmente não diz obrigado, geralmente é gratidão, grata, grato. Estou passando isso para vocês, para ver como é a atitude de seres da luz. Eles são mais educados. Essa educação, ela vem espontânea, né? Ela vem espontânea. Eu hoje estou dizendo até uma pessoa que me ajuda lá na rua, a senhora quer ajuda? Eu vou ajudar a senhora para atravessar, porque, olha, o sinal não está funcionando, não. Eu digo, não está? Eu estou aqui há muito tempo e... Não está funcionando. Eu vou ajudar a senhora. Peraí. Aí o cara vai lá para o meio da rua. Aí eu agradeço. Antigamente eu era capaz de não agradecer. Aprendi também. Agradecer é ser humilde, né? Uma parenta, uma vez, porque alguém deu alguma coisa a ela e depois cobrou. Faz sempre isso. Quando vem para cá, que eu te dei isso, então eu te dei isso, eu te dei aquilo, e você isso e aquilo. E a pessoa respondeu, deu porque quis. Ela também não reconhecia que ela não tinha dinheiro e também não reconhecia aquelas coisas que a outra tinha dado. Era arrogante, prepotente, arrogante, né? Então, a pessoa que... A outra que doa coisas para outra, aquela que recebe, também não custa nada agradecer. Mesmo que não goste, mesmo que não goste. Tem gente que está precisando, a pessoa dá e ela não gosta. É impressionante, né? Quer dizer, e a pessoa que dá não deve reparar. A pessoa que doa, doeu, esqueceu, doeu não, doou, acabou, doou. Está doado, acabou, nem pensa em que aquela pessoa vai retribuir. A retribuição vem através de outra pessoa, tá? É de outra pessoa. Aquela pessoa você esquece, deu, acabou. Eu quero dizer, esquece, não é esquecer assim, se você puder doar algo mais novamente, mas esquece que doou, entende? Pronto, acabou, doou, fez o que tinha que ser feito, acabou, pronto. E agradeça a Deus por você ter tido essa vontade de doar também, tá? Porque isso ajuda a evoluir também a pessoa, tá, gente? Ajuda a evoluir. Nesses centros espíritas, eles doam muita coisa também a outras casas, né? Ou a pessoas de rua. Mas eles doam
lógico que fazem um trabalho bonito e tem também, nisso tem evolução, mas eles doam as coisas que outros doam para eles. Agora, se um daqueles médios tirar do bolso dele e comprar uma coisa, uma comida, ele mesmo, e dar para aquela pessoa, ou comprar uma roupa, ou dar a roupa usada para aquela pessoa, vai valer muito mais do trabalho que ele está fazendo lá na casa espírita, né? Eu, por exemplo, quando dou, eu prefiro dar à pessoa. Outro dia eu, eu digo assim, poxa, eu tenho outros negócios para vestir. Eu fiquei aí meses querendo dar aquilo e não conseguia dar, porque eu não posso estar levando para a rua na mochilinha por causa do rompimento. Agora me estragou isso, né? Peso, eu já levo guarda-chuva que é pesado, eu sinto muito agora. Digo assim, que coisa, que coisa. E agora não tem dormido mendigo aqui na rua, que às vezes fica. Aí um dia era dia do lixeiro, eu abri, e você até vê se está passando alguém aqui, daqueles que pegam as coisas na rua. Aí veio uma senhora até com um vestidinho muito simplesinho, mas parecia até novo vestidinho, ela deve ter ganho de alguém. Eu olhei para ela, olhei aqui o tamanho do negócio, perguntei para ela, senhora, a senhora quer um negocinho pro frio? Não, mas eu vou demorar, ó, eu vou demorar porque, ó, eu custo para dar, a senhora espera aí, porque ela embrulhou assim direitinho, mas ela não falou nada, né? Obrigada. O sorriso dela. Ela, ela ficou com um sorriso no rosto, tadinha. Eu acho que ela estava precisando mesmo. Eu digo, bom, acho que eu dei para a pessoa certa. Porque às vezes a gente dá, mas não dá para a pessoa certa. Que até aceita e não está precisando, né? Então ela. Agora eu estou querendo doar outra coisa. Eu estou querendo doar isso aqui. Porque está começando a ficar aqui antes que, né? Ainda vai durar algum tempo. Então, como vai durar algum tempo, eu estou querendo dar isso aqui para alguém, mas tem que ser uma pessoa muito magrinha, ainda não vi por aí. Muito magrinha. Isso aqui serve para. Isso é unissex, né? Serve para homem, para mulher. Mas tem que ser. No caso aqui, acho que tem que ser uma moça bem magrinha, uma velhinha bem magrinha, magrinha. Antigamente passava uma velhinha muito magrinha aqui, não tem passado. Então, estou esperando. Esperando. E é isso, né? Então, agora tem aquele tipo que você dá exploradora, né? Uma vez tinha uma mulher, eu quando podia andar ainda só com uma bengala, mas podia caminhar, eu ia tomar um outro café longe daqui, lá numa padaria, numa praça que tem aqui neste bairro. Ficar sentada ali, olhar o pessoal lá na praça, eu gosto, sabe, disso. De vez em quando, tomar um outro café. E tinha uma mulher, sempre que eu ia lá. Eu não sei se ela estava lá todo dia ou era final de semana. Vestida direitinho, mas sempre pedindo, pedindo. Pedia para comprar pão, não sei o quê. Eu achei aquela mulher, assim, não sei não, estou desconfiada que ela, pelo jeito dela, ela não é mendiga. Aí eu, não vou dar não. Mas acho que uma vez eu acho que eu dei, até comprei para ela, porque ninguém estava comprando mesmo. Aí um dia eu perguntei para a mulher se ela queria um casaco. Porque até um casaco de lã que era lá da Argentina. Que eu tive amizade com uma argentina e eu nem precisava, mas ela quis me dar o casaco, mas eu não precisava do casaco, mas quis. E era muito quente para aqui, né? Então eu estava guardado. Aí eu me lembrei. Sei lá, se a mulher pode não ter, e eu perguntei. Aí eu perguntei. Eu digo, então a senhora me acompanhe. E quando chegou numa outra pracinha que tem aqui, não é muito perto, mas também não é muito longe, eu digo assim, a senhora senta aí e fica esperando, tá? Aguarda que eu vou lá em casa pegar. Mas ela não estava. Quando eu chego lá, cadê a mulher? Cadê a mulher? Mas ela estava mais adiante, acho que ela já estava indo embora. Aí eu dei. Aí passou o tempo, aí um belo dia eu fui lá tomar um cafezinho, aí a mulher me cumprimentou, ela me fixou, né? Tá. Aí ela veio perguntar se eu não tinha um outro casaco. Epa. Aí eu pensei assim,
Porque ela quer um outro casaco. Aquele casaco é quente pra caramba, a mulher guarda e usa no inverno. Ou será que ela vendeu? Ela não disse. Será que eu não tenho um outro casaco para eu dar para uma pessoa? Ela não falou isso. Aí eu não tenho nada. Aí eu digo assim, tá explorando, tá explorando. Eu senti isso, né? Se a minha intuição estava certa ou não, eu senti isso. Isso aí também já é. Ou se ela viesse pedir para comprar pão, não, veio para comprar outra de você, pai. E tem muitos mendigos que a pessoa dá e eles vão embora e larga tudo ali. Eu vejo a beça. Cobertores novos, lençóis novinhos, ficam jogados. Aí, sinceramente, quando vejo que o cara faz isso, se ele voltar ali, eu não vou dar, não. Dou para um mendigo que dá valor ao que recebeu, né? Embrulha, bota debaixo do braço, bota numa sacolinha de plástico e vai, e leva, né? Aí eu analiso muito. Muitas pessoas podem considerar que isso é julgamento, mas não é, porque eu vejo o que acontece. Eu vejo que está acontecendo isso, então, né? Tem gente que você dá comida, compra quentinha, quando você olha, joga fora, porque ele queria era dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar droga. Eu não dou dinheiro. É difícil, uma vez ou outra, quando eu, se for velha, assim, dava lá. Mas se alguém me pedir, se tiver um lugar próximo, eu digo, se o senhor quiser comer alguma coisa, tomar um café, que se for de manhã, né? For hora do almoço, então me acompanhe. E uma vez o homem me xingou, me chamou de filha da coisa para baixo, para cima, na frente do filho dele, estava com uma criança pequena. É dizer, quer dinheiro. Aí eu não dou. Sinceramente, quer, me acompanhe. Uma vez uma mulher veio me pedir, a mulher, coitadinha, é dessas que pega coisa na rua, toda desdentada, é moça. Fiquei até com pena da mulher, porque toda desdentada. Eu só perguntei assim para ela: a senhora vai comer aqui? Se eu pagar, a senhora vai comer aqui? Ah, como sim? Como aqui? Aí deixaram até ela sentar lá, né? Porque eu disse assim, quer ver que não vão deixar a mulher sentar? Mas se não deixar a mulher sentar, eu vou brigar aqui. Aí paguei. Sabe que a mulher comeu direitinho, tadinha? Até a batata frita que caiu no chão, a coitada pegou aquela batata no chão sujo para comer. Ainda me ofereceu a batata frita. E ela falou assim, quer? Para mim, não, obrigada. Eu estou tomando café, não, obrigada. Eu sou assim, é a minha maneira de ser essa, tá, gente? Estou falando a verdade sobre mim. Tem muita gente que fantasia sobre as pessoas que fazem vídeos, né? Não é assim. Botam às vezes a gente lá no céu, mas não é assim. Não é assim. Sabe que eu me considero um pouco, como falam, guardiões, né? Os guardiões que estão ali vendo, observando e fazem a coisa conforme o que estão vendo, o que estão observando. Então, mais ou menos assim. Bom, deixa eu colocar o Evangelho. Bom, como eu já falei, expliquei, vou pular aqui um trecho que não interessa, por causa. Deixa eu ver aqui. O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas, é verdade. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. É verdade, sabe por quê? Muita gente tem muito karma, um karma comprido, comprido, comprido.
Então, o que é que a espiritualidade faz? Bom, você vai ter esta reencarnação e vai queimar 1/3 do teu karma, porque ele é muito grande e esse terço é enorme. Bom, aí vai. Próxima reencarnação. Bom, ele se comportou aqui até que. Então, vamos colocar aqui para ele queimar o outro karma. Ele assassinou uma pessoa, então ele vai ter que, nessa próxima reencarnação, vamos dizer como vulgarmente se diz, pagar o que ele fez. Então ele veio e de repente é assassinado. Pronto, acabou. Ele já entendeu quando. Aí ele voltou para o plano espiritual, entendeu o porquê que ele passou isso, e assim vai queimando os devidos karmas. Bem, e aqui no Evangelho está: aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre como os decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos. Isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. É verdade. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. É verdade, a gente repara que muitos filhos põem os pais em asilos e não vão visitá-los. Sabe-se lá se esses pais fizeram isso? Ou esses pais, sabe-se lá se eles foram filhos na vida anterior, se eles fizeram isso? Se foram filhos que também colocaram os pais assim? Então, pessoas que assaltavam os outros podem ser assaltadas, porque tem gente aí que já é assaltada mais de uma vez. Estranho isso, mais de uma vez? 4, 5 vezes. Pode ter assaltado ou tirado algum bem de alguma pessoa. Geralmente, por exemplo, sabe, na antiguidade, aquelas pessoas que queimavam a casa dos outros, tiravam as pessoas para invadir, para tomar conta, né? Como os sem-teto estão fazendo isso? O SMT, né? Como é o negócio? Invadem aquilo que tem dono, né? E destroem as coisas lá por cima. Então, quando reencarnar, vai acontecer com a propriedade dessas pessoas. Espiritualidade vai deixar ele conseguir uma casa, uma propriedade, um apartamento, e aí vai sofrer. Ou o apartamento vai incendiar, ou a casa vai desabar, ou seres vão invadir a casa, destruir. Depende do grau da crueldade que essa pessoa fez. Porque tem graus de crueldade, né? Por exemplo, uma pessoa dá 5 chicotadas numa pessoa, aí tem um grau de crueldade. O outro dá 40 chicotadas numa pessoa. É um grau maior de crueldade. Conforme esse percentual será o karma desta pessoa. É causa e efeito, né? Bom, vou pular. O homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior
ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria e que só depende dele não mais voltar a este mundo, desde que trabalhe por se melhorar. Verdade. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidos e aceitas por espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Por exemplo, um médium que não tenha feito o seu trabalho direito para ajudar as pessoas pode pedir a espiritualidade para vir novamente, começar de novo como um médium, né? Para fazer a coisa direita que não fez anteriormente. Um exemplo, né? Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que elas punem. Vidas passadas, né? E provas para o futuro. E provas para o futuro, exatamente. Ver como é que a pessoa se porta, né? Que elas preparam. Rendamos graças ao Criador que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Ficar por aqui, vou só anotar a página. E é isso. Eu, naturalmente, estou sendo recriminada pela espiritualidade. Como você está fazendo esse trabalho e está dizendo que não gosta do Evangelho? Mas não sou só eu. Conheci uma médium, que era médica, uma boa médium, e ela ficava lá, até lendo, né? Explicações, lendo trechos, né? Até do Evangelho. E ela disse para mim, eu não gosto do Evangelho, eu não... Igual a mim. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu tenho a impressão que a gente já vem com outra bagagem, só que a gente não lembra. Uma bagagem maior mais ampliado, né? De sabedoria, né? Uma sabedoria mais ampliada. Então, quando a gente lê uma coisa dessa, que eu sinto isso, tá fechado. O evangelho, para mim, o evangelho está fechado. Mas, para os iniciantes, é bom. Para quem quer iniciar, aí o evangelho é ótimo. Para os iniciantes. Os que nunca quiseram saber nada de espiritualidade, agora querem saber. Aí eu aconselho, realmente, então vocês comprem o evangelho, ou na casa espírita eles até emprestam o evangelho, ou na internet, eu estou lendo da internet. Tem o evangelho gratuitamente PDF, na internet, estou lendo, porque eu já não tenho livro, porque eu até fui dando, né? Eu agora precisei dar um evangelho para uma pessoa que estava com interesse de... Ela é evangélica e queria saber alguma coisa da espiritualidade, mas eu não posso andar por aí para comprar, então não dei. Perdi a oportunidade de dar, né? Que a pessoa trabalha, às vezes não tem tempo também de procurar, né? E não custa nada a gente dar, né? Um presente. E tem também casas que vendem livro, ainda existe casa que vende livro usado, né? Também tem. Agora, sabe o que eu aconselho a vocês lerem? É o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o mesmo autor. O Allan Kardec, para quem não sabe, foi uma
reencarnação de Akhenaton, lá do Egito, tá? E para quem não sabe também, o Akhenaton foi assassinado, e o filho dele também, porque não queria uma pessoa de luz ali. Aqueles sacerdotes, aqueles seres das trevas. Então, o Livro dos Espíritos ensina muito que vocês passam a entender o que é espírito, passam a entender a diferença de uns espíritos para outros. Um livro muito bom, dialogando com as sombras também. A doutrinação de espíritos com problemas. Então, muito bom esse livro. Eu tinha esse livro guardado, aí comecei a mexer, não lembrei, comecei a ver o que é que eu tinha já há tantos anos, eu tenho coisas aqui que eu não li. Aí eu fui ver, encontrei esse livro, fui ler, né? Poxa, eu não li esse livro, já guardado há tantos anos, é porque não era o momento, né? Eu acho. E é um livro muito bom, um livro até grossinho. Não é nada de trevas, não. É porque aparece, ele narra o que acontece dentro do centro espírita, na doutrinação dos espíritos lá. Que é um tipo de centro que doutrinava, porque tem um centro aí que eu trabalhei que não doutrina nada, é só Pai Nosso que está no céu, papai, pronto. É só isso, não pergunta, não fala com os espíritos, né? Espíritos aqui que estão há milhares de anos presos aqui na Terra. Tem que dialogar, tem que dizer, você morreu, você não está mais naquela época, né? Você lembra qual o ano em que você está? Ela dizia 1800 e pouco. Não, já passaram-se muitos anos. Nós agora estamos no ano de 2023. E aí vai, doutrinando, vai esclarecendo o espírito. Um espírito obsessor, por exemplo, explicar para ele, explicar por que aquela pessoa fez o que fez com ele, que ele não deve ficar em cima daquela pessoa para se vingar. Porque ele teve a sorte de ficar preso aqui na Terra. Porque muitos vão diretos para o umbral, né? Muitos vão diretos. Então, tem que explicar, tem que falar. Se ele não foi direto para o umbral, é porque ele não é uma má pessoa. Então, como não é uma má pessoa, ele precisa ser doutrinado e esclarecido também. Quando a pessoa que não desenvolveu a mediunidade não vai fazer, mas pode fazer. Quando a gente sente que tem algum espírito que provavelmente você está sentindo algo negativo dentro de casa, você pode falar com ele, doutrinar ele, explicar. Se não consegue, peça aos amparadores que leve para um bom lugar, que leve para uma colônia espiritual para ele ser doutrinado, para que ele seja, se tiver algum problema, doença, seja curado, também esclarecido, porque lá tem escolas, universidades. Fico por aqui. Tudo de bom com vocês.